Aleluia. Dá um abraço no jovem que está ao teu lado antes de você se assentar. Diga, meu irmão, nós saímos de Gilgal e estamos entrando hoje em Betel. Quer vir comigo? Você pode tomar o teu lugar. O pastor aqui durante a palavra de ofertório, ele já explicou para você o significado no nome Betel. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia. Aliás, quem estava ontem conosco lá no castelo? Quantos estavam lá conosco ontem no castelo? Quantos foram muito abençoados lá naquele lugar? Diga aleluia! Foi muito tremendo mesmo o que Deus fez nas nossas vidas ali ontem. E eu sei que a cada semana vai ser mais surpreendente, mais poderoso. Porque o Senhor, Ele está realmente enchendo as nossas vidas em porções do Espírito dEle. Para nos transformar, para transformar a nossa vida e nos usar para um grande plano, para um grande projeto. Abra sua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 2. Ontem nós até sugerimos que todos os jovens estivessem estudando sobre a vida de Elias e Eliseu e sobre esses 4 lugares cheios de poder, onde nós temos experiências diferentes com Deus a cada dia. O texto de 2 Reis, capítulo 2, diz o seguinte: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Eu li numa tradução diferente da tua, porque essa tradução, a última palavra que nós lemos no versículo 3 é calai-vos. E eu queria que você guardasse essa palavra, porque eu sei que você vai precisar colocá-la em prática no decorrer da nossa palavra. Antes de adentrarmos mais profundamente em Betel, eu queria aqui relembrar com você o que aconteceu nesses dias e relembrar a história de Eliseu, que tem sido o nosso protagonista, a nossa inspiração para recebermos mais do Espírito Santo de Deus. E eu lembro que no início desse projeto o pastor ministrou lá em Hortolândia, a pastora Marília ministrou aqui em Campinas, sobre o chamado de Eliseu e como esse chamado aconteceu. Se você faltou em algumas semanas, eu vou te dar um boi. Na minha época eu falava, vou te dar um boizinho. Agora eu não sei se usa essa expressão ainda, mas vou te dar um boizinho e vou te explicar o que aconteceu nessas semanas. Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele o manto. E na mesma hora, Eliseu saiu correndo atrás de Elias e disse: por favor, espera só eu me despedir do meu pai e da minha mãe, dá um beijo neles e eu vou te seguir. E aí Elias disse para Eliseu: tá bom, vá depressa, vai e volta rapidamente. E a história diz que Eliseu, ele queimou todos seus aparelhos de trabalho, ele matou os seus bois, deu a carne ao povo, se despediu dos seus pais e decidiu cumprir o chamado de Deus para a vida deles. Quantos aqui passaram por esse momento, abriram mão de todo o seu passado para seguir ao Senhor e reconhecem que o Senhor te chamou para algo extraordinário? Levante suas mãos e diga: eu aceitei o chamado de Jesus. Tem jovem vivo aqui, amém? Ok, eu vou pedir para acender essa luz aqui, que senão fica muito escuro. E aí pode ter gente dormindo daqui a pouco. A história continuou. As ministrações continuaram. E semana passada, nós passamos por Gilgal.
O pastor André ministrou semana passada, e Gilgal, você que estava aqui, você vai se lembrar, é um lugar onde nós deixamos aqui, nesse lugar, todo o opróbrio do Egito. O Senhor, Ele nos livrou de toda a vergonha, nos livrou de todo o pecado, de toda a escravidão. Tudo isso aconteceu em Gilgal. E o mais espetacular é que nós não permanecemos ali, mas nós decidimos levantar um altar ao Senhor e seguir viagem rumo à unção do Senhor para as nossas vidas. E agora nós saímos de Gilgal e estamos entrando em Betel. Diga, Betel. Betel significa casa de Deus. Diga, casa de Deus. Diga mais alto, casa de Deus. Mais uma vez, casa de Deus. É nesse lugar que nós vamos entrar nessa noite. Nós estamos adentrando em Betel, porque nós não temos mais plano B. Nós queremos toda a unção de Deus sobre as nossas vidas, amém? Você sabe que não é tão fácil acreditar num projeto quando nós não temos o projeto estabelecido completamente, quando nós não sabemos como esse projeto será depois de pronto, de executado. Eliseu, ele acreditou e ele se dispôs a esse chamado sem saber exatamente que projeto extraordinário era esse que Deus, diga aleluia, acharam a luz. Que projeto extraordinário era esse que Deus tinha confiado nas mãos dele. E eu sei muito bem o que é isso. Porque não é fácil você acreditar num projeto que você não sabe exatamente o que Deus vai fazer com a tua vida. Nós estamos experimentando um pouquinho disso ali em Hortolândia. Deus nos deu um novo chamado, um novo desafio. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas nós temos duas decisões. Ou nós acreditamos, mesmo sem ver o projeto extraordinário que Deus tem para nós, ou nós retrocedemos. Eu vivi exatamente o que eu tenho vivido ultimamente lá em Hortolândia, 14 anos atrás, aqui na Igreja Batista Vida Nova. Quando nós entramos na visão celular e Deus nos deu um projeto, nos chamou para algo extraordinário. E a Marília dessa época, Leandro também chegou um pouquinho depois, né? Já foi ganho numa célula. A Marília estava nessa época e Deus nos chamou para algo extraordinário. Mas nós não sabíamos, não tínhamos noção do que era. Hoje você está aqui na Igreja Batista Vida Nova participando de um projeto já em andamento e você pode ver as coisas extraordinárias que Deus já fez em nós e através de nós. Mas há 14 anos atrás, a maioria das pessoas não quiseram se envolver nesse projeto. Eliseu não sabia o que Deus tinha para a vida dele, mas ele nem se importou, porque quando Deus te chama, Ele te capacita, e Ele com certeza vai fazer coisas extraordinárias que você não consegue imaginar. E agora em Betel, que é o segundo lugar em que Eliseu precisou passar, e que nós também vamos precisar passar, nesse lugar onde nós estamos adentrando a casa de Deus, onde nós já queimamos as pontes com o passado, onde nós já matamos os nossos bois, e nós não temos mais para onde voltar. Nós estamos a caminho de Betel, hoje nós estamos chegando na casa de Deus. Diga para o jovem que está ao seu lado hoje, Deus te faz chegar na casa de Deus. Esse é o significado dessa cidade. Betel é a fase em que a pessoa, ela já conhece a Cristo. Ela já frequenta a casa de Deus, ou seja, ela já conhece Betel. Mas ela precisa ter o entendimento de que isso não é suficiente para a vida dela. Somente frequentar uma igreja, somente conhecer a Cristo, somente conhecer a casa de Deus, não é suficiente para quem tem um chamado como Eliseu. Porque somente conhecendo a casa de Deus, você não pode declarar o que Paulo declarou
lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Betel nós vamos ser levados a novos desafios. E para continuarmos essa nossa caminhada cristã, nós vamos precisar de 3 coisas. Que esse texto, esse lugar nos ensina. Primeira coisa, você precisa estar disposto a passar por provações. Vira para a pessoa que está ao seu lado, olha bem no olho dela, mas olha bem no olho dela mesmo. Continua olhando. Olha aí, Samuel. E diga para essa pessoa que está ao seu lado, você precisa estar disposto a passar por provações. Eu acho que a pessoa que está ao teu lado não entendeu. Olha de novo nos olhos dela e diga, meu irmão, você precisa estar disposto a passar por provações. O versículo 2 que nós lemos fala o seguinte: disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram a Betel. A distância de Gilgal até Betel era de aproximadamente 30 quilômetros. E eu imagino que eles fizeram essa caminhada talvez em 1, 2 dias. Eu teria feito em 30 dias, 1 quilômetro por dia. Eu acho que eles devem ter feito em poucos dias, se não num único dia, porque eles andavam muito naquela época. Mas a caminhada de Gilgal até Betel não é uma caminhada fácil. Porque eles tiveram que fazer essa caminhada debaixo de um sol ardente e com um terreno muito árido. Porque quem já foi para Israel conhece aquela terra. Imagina você caminhar 30 quilômetros de uma cidade a outra, debaixo daquele sol, e naquele terreno. Todas as vezes que eu vou para Israel, eu levo o tênis mais velho que eu tenho. Porque ele volta destruído, imundo. O que isso nos ensina? Que para você sair de Gilgal e entrar em Betel, você precisa estar disposto a passar por tribulações. Você vai precisar estar disposto a pagar um preço alto para continuar essa caminhada. Porque não há conquistas sem provações. Se nós quisermos entrar nesse novo nível, nesse novo lugar, nós vamos precisar ter esse entendimento, que as provações fazem parte do chamado de um homem de Deus. O problema é que a maioria das pessoas não querem passar por provações. A maioria das pessoas querem ter uma vida tranquila no que diz respeito ao seu ministério, ao seu chamado. Mas não existe vitória e conquista sem provações. Porque é nos momentos mais difíceis das nossas vidas que nós temos a oportunidade de dar o testemunho de que nós servimos a Deus verdadeiramente. Nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de maiores provações, de maiores testes, Deus sabe, eu acho que a maioria aqui também sabe, que eu tive a oportunidade de provar minha fé no Deus a quem eu sirvo. Nos momentos de maiores provações da sua vida, você vai ter a oportunidade de dizer para Deus, eu não estou aqui de brincadeira, eu quero sim te amar, eu quero sim te servir, eu quero dar testemunho da fé no Deus a quem eu sirvo. Você pode estar destruído por fora, meu irmão, mas por dentro, a alegria, a esperança, a fé em Cristo. Você não vai conseguir chegar em Betel e ultrapassar Betel se você não estiver disposto a passar por provações. E eu te pergunto, você está passando por provações, meu irmão? Nem vou falar para você levantar a tua mão. Então, nesse momento, não reclame. Aproveite a oportunidade para dar testemunho da tua fé. Porque não tem como continuar uma jornada, um chamado. Não tem como você querer um novo nível de unção se você não é capaz de passar por provações e por lutas. E eu te pergunto, você é um crente que se paralisou em Gilgal? Ou você é um crente capaz de enfrentar terrenos áridos, provações para chegar em Betel?
Elias, ele provou Eliseu quando ele ordenou que Eliseu permanecesse em Gilgal. Eu achei muito interessante essa parte da história, porque eu comecei a questionar Deus, por que Elias primeiro joga o manto sobre Eliseu? Ou seja, Elias estava dizendo para Eliseu, eu estou te escolhendo, Deus está te escolhendo para esse projeto, ok? Só que ele chama Eliseu, faz um chamado profético para alguém que iria o substituir. E quando esse cara aceita o chamado, aceita andar com ele, ele fala, primeiro lugar que eles param em Gilgal, Elias vira para Eliseu e diz, olha, eu não quero que você vá comigo, fique aí que eu vou sozinho. Aí eu comecei a entrar em parafuso e perguntar, Deus, espera aí, você está de brincadeira. O cara queimou, destruiu tudo que ele tinha. Ele queimou as parelhas de bois, queimou os próprios bois, fez um churrascão e deu ao povo. Ele se despediu dos pais dele. Vai seguir o profeta. E o profeta, cara de pau, chega para ele e diz, olha, eu te chamei aqui, eu te chamei para andar comigo, mas agora eu quero que você permaneça aqui. Eu vou sozinho. E eu comecei a questionar Deus, por que Elias disse isso a Eliseu? Você sabe por que Elias fez isso? Porque ele estava provando Eliseu. Ele queria ver se Eliseu era capaz de suportar provações terríveis para se transformar num profeta, capaz de receber unção dobrada do seu espírito. Porque, primeiro, você precisa entender que Deus nos prova, viu, Fauser? Porque Deus não gosta de andar com indecisos. Muitas vezes Ele vai nos provar e vai dizer, fica aqui. Vocês também não querem ir? Foi o que Jesus disse para os discípulos. Vocês também não querem ir embora? Mas para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quantas vezes Jesus não despediu os seus discípulos, dispensou os seus discípulos? Com que intenção? Se não provar a fé deles, a convicção deles de que eles foram chamados para cumprir algo específico e extraordinário da parte de Deus. Elias sabia que Eliseu ia ter que passar por grandes provações. Elias sabia que aquela caminhada não seria fácil. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, meu irmão, você tem certeza que você quer continuar? Porque essa caminhada não é fácil. Elias sabia que para se levantar como um profeta, para Eliseu se transformar num profeta naquela geração, ele teria grandes desafios a superar. Para chegar onde Elias estava, Elias teve que enfrentar Acabe e Jezabel. Ele teve que ter a coragem de decretar uma seca de 3 anos e meio sobre Israel. E depois decretar novamente que a seca iria acabar. Você acha que foi fácil Elias se transformar nesse grande profeta? Elias desafiou os profetas de Baal e de Azerá. Ele teve que fugir da presença de Acabe. Ele foi sustentado por corvo. E nem se importou com o garçom. Elias depois foi sustentado por uma pobre viúva. Ele se enfiou numa caverna em depressão profunda e pediu a morte. Essa foi a história do grande profeta Elias. Ele foi sustentado de formas extraordinárias por Deus. Ele caminhou 40 dias e 40 noites depois de ter sido alimentado por anjos de Deus. Deu para você entender por que Elias disse para Eliseu, fica aqui, porque você não vai conseguir suportar tanta provação. Acho melhor você ficar. E eu estou aqui nessa noite para convidar você a desistir desse projeto. Porque esse projeto não é para qualquer pessoa. Talvez você esteja mais parecido ou com características de moradores de Gilgal. Sabe, jovens que todas as semanas vêm aqui no altar e entregam ao Senhor o seu pecado de estimação, e na segunda-feira ele pega aquele pecado de novo, e no sábado ele vem e pede perdão pelas mesmas coisas. Pelas mesmas coisas.
São pessoas que não conseguem sair de Gilgal. Mas eu creio que aqui, também nesse lugar, há jovens que Deus está chamando, capazes de suportar níveis de provações terríveis, que vão passar por momentos difíceis, como todas as pessoas passam. Porque não ache que quem fica em Gilgal não passa por provação. Todos nós passamos por provações. A diferença é como você passa por elas. E nessa noite Deus convida alguns de nós, eu gostaria que fossem todos, a saírem desse nível raso de Gilgal, que ficam felizes porque o Senhor te perdoou, te salvou, porque Ele tirou a vergonha, a humilhação da tua vida, mas que permanecem ainda aqui, e que vão permanecer assim todos os dias da sua vida. Deus, Ele te desafia a você vencer as provações por amor a Ele. Porque só assim você vai conseguir entrar em Betel. Eu não estou aqui para te ensinar um evangelho fácil. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de prosperidade, de que com Cristo tudo é fácil. Eu estou aqui para te dizer a verdade. E a verdade é que viver com Deus e cumprir um chamado de Deus requer força, ousadia, fé, confiança de que as provações vão vir, mas que o Senhor ao teu lado vai fazer você passar por todas elas. E quando Elias disse para Eliseu, fica aqui, ele disse, eu prometo, eu juro que eu não vou te largar jamais. E Elias sabia que ele ia ter que passar por tudo aquilo que ele passou. Pior ainda, porque Eliseu não pediu a unção que estava sobre Elias. Eliseu pediu unção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Ou seja, talvez as provações também fossem dobradas. Quem é o louco que pede isso? Diga eu. Eu quero isso. Eu quero isso, Deus. Eu não estou aqui nessa vida para ter uma vida de facilidades. O Senhor não me criou, o Senhor não me colocou nessa terra para eu viver uma vida de ser florzinha de Jesus. O Senhor me criou para cumprir um propósito. O Senhor me levantou nessa terra porque o Senhor me deu um chamado, uma missão. E enquanto o Senhor me der vida, eu não desisto do teu chamado e da missão que o Senhor me confiou. Eu preciso e desejo da unção dobrada do teu Espírito. Mesmo sabendo que isso vai me custar passar por provações. Eliseu estava dizendo para Elias, eu sou capaz de passar por testes, por provações, para receber essa unção dobrada. E eu te pergunto, por que você nasceu? Por que você está aqui? Se não para cumprir o teu chamado. Por que o chamado do Senhor para você é um peso? Por que as coisas de Deus para você são difíceis? Se Elias estivesse com você do lado dele, ele teria falado, fica aqui, você teria falado, ok, vai lá, quando você voltar, estou aqui te esperando. Ou você teria dito, eu não te largo, porque eu sou capaz de passar por qualquer provação, por qualquer teste, para cumprir o chamado que o Senhor me confiou. A segunda coisa que esse texto nos ensina, que Betel nos ensina, é que nós precisamos ter coragem de dizer, cala a boca, vira com carinho para o irmão do teu lado e diga. É gostoso falar isso, é que a gente não está acostumado a falar porque é desrespeitoso às vezes. Mas aí eu comecei, hoje eu falei umas 20 vezes isso enquanto eu preparava essa palavra. Vira com carinho para a pessoa que está ao seu lado e diga, meu irmão, agora enche a boca, fala, cala a boca. Olha que gostoso, cala a boca. Fala mais uma vez, cala a boca. Não, pode falar de novo aqui, pode. Fala, cala a boca. Você pode calar a tua boca? Cala a tua boca. Betel nos ensina
que nós precisamos aprender a dizer: cala a boca, cala a boca, por favor, cala a tua boca. Olha o que o versículo 3 diz: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, olha só, quem que foi atrás de Eliseu? Jovens do mundo? Olha o que o texto diz: os filhos dos profetas foram atrás de Eliseu e lhes disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu respondeu, eu sei, mas cala a tua boca. Nossa, que gostoso falar assim. Cala a tua boca. O que Betel nos ensina? Que nós precisamos calar todas as vozes contrárias ao chamado de Deus para a tua vida. Você fica ouvindo filhos de profeta te tirar da rota. Você fica dando ouvido para pessoas que vão contaminar teu coração. Porque essas pessoas não dizem para você, tá difícil, você tá passando por provação. Realmente as coisas não são fáceis, mas nós vamos conseguir. Não, eles dizem, olha, o teu líder, ele tá indo. Daqui a pouco ele tá indo. Você sabia que ele vai te abandonar? E ele disse, eu sei, mas dá para você calar a tua boca? Olha que interessante. Eliseu, ele não foi abordado por homens que não conheciam Elias. Eliseu não foi abordado por jovens do mundo. Eliseu não foi abordado por pessoas que não sabiam o futuro de Elias. E também por pessoas que não conheciam o chamado de Eliseu. Ele foi abordado pelos irmãos, pelos amigos, pelos conservos. Que no lugar de animar, no lugar de se fazer para colocar em prática o chamado, o projeto que Deus confiou a você, fica minando teu coração, teu ouvido, tua vida. Dá para você a partir de hoje, Eliseu, colocar em prática o que Betel nos ensina e falar para esses filhos de profetas do inferno calarem a boca. Cala a boca! Porque você vai prestar contas, a Bíblia diz, de toda palavra torpe que sai da tua boca. Cala a tua boca. Foi o que Eliseu disse a esses jovens. Porque em Betel havia uma escola de profetas. E eles eram filhos dos profetas. E no lugar de dizer para Eliseu, eu quero ir junto. No lugar de eles falarem, Elias, eu também quero. Eles desanimaram aquele que tinha um chamado para se cumprir. É difícil você falar cala a boca, ou melhor, é fácil você falar cala a boca para os seus amigos da faculdade, da escola, da tua família que não são crentes. Porque você tem o discernimento que o que eles estão falando é besteira. Quando eles falam um monte de coisa que não tem nada a ver com os projetos de Deus, como eles são ímpios, é fácil você dizer para eles, cala a tua boca. Ou então usar os jargões famosos, está amarrado em nome de Jesus, eu não recebo, está cancelado no nome poderoso. É fácil. Difícil é você ouvir homens de Deus, amigos, usados por Satanás, para tirar de você os sonhos do Senhor e os projetos de Deus para a tua vida. E você ter coragem de virar para ele e falar, cala a tua boca. Porque eu vou passar por Betel. E nem em Betel eu vou ficar. Porque eu vou até o final do meu chamado, até receber a unção dobrada do teu Espírito, Senhor. E eu quero te ensinar algo aqui. Como que você consegue discernir uma voz estranha? Como que você consegue discernir alguém que não está sendo um com você no seu chamado? Eu listei aqui muitas coisas. Quando essa pessoa te afasta de Deus, começa a identificar pessoas assim, que podem ser crentes, frequentam a casa de Deus, estão em Betel, porque eles moravam em Betel. Mas eram pessoas que afastavam Eliseu de Deus. Pessoas que querem separar você do seu líder, porque eles queriam separar Elias de Eliseu. Pessoas que te deixam dúvidas, que tentam te manipular, que te desvia do caminho certo.
quando ela diz que você não merece, quando ela tenta te diminuir, pessoas que tentam fazer você pensar que você não é capaz de cumprir o teu chamado. Isso não é para mim, eu não quero. Pessoas que concordam com isso. Quando ela coloca medo em você, são vozes que colocam medo em você de novos desafios. Isso é voz do inferno. Lança dúvida e indecisão ao teu coração. Te rejeitam, fazem você se sentir rejeitado, ameaçado. Tudo isso são vozes do inferno. Mas eu também listei aqui como que você pode ter certeza que a voz que você está ouvindo é uma voz de Deus. Quando essa voz te incentiva, quando essa voz te abençoa, quando essa voz te fortalece, quando essa voz te renova, quando ela te valoriza, vozes que te motivam a continuar, a prosseguir, a alcançar coisas maiores. Quando essas vozes te relembram da onde você veio e que não é para você paralisar onde você está, mas ela te faz pensar no futuro, aonde Deus ainda vai te levar. Quando essa voz te faz celebrar as tuas vitórias, quando ela consome toda a dúvida que está dentro de você, quando ela te faz acreditar que nada é impossível para Deus. Quando ela diz que você já foi perdoado. E por último, quando ela te assegura que ela vai estar contigo todos os dias da sua vida. E ela te diz todos os dias, não temas, porque eu estou contigo. Betel nos faz calar a boca de todas as vozes do inferno que estão tentando nos tirar do chamado de Deus. E é nesse lugar que Deus te trouxe nessa noite. Para você aprender que você vai passar por provações, mas nenhuma provação vai tirar você do chamado. Também para você entender que você precisa aprender a dar cala-bocas para vozes estranhas. Se você deseja continuar sua caminhada em busca da presença de Deus e do Espírito Santo, você precisa sair nessa noite da paralisia que você se encontra e começar a entender e aprender a dizer cala a boca para as vozes internas e externas. Porque muitas vezes essas vozes não são vozes somente externas, mas são vozes internas. É uma guerra interior entre nós e o chamado de Deus para nós. Para terminar esse tópico e a gente já ir para o final, para o último, eu quero ler com você o texto mais extraordinário que eu li na última semana. Eu não conhecia esse texto. Se você quiser, frisa, escreve no Face, põe no teu espelho. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Valéria, põe esse texto no teu espelho. Isaías 30, 21. Olha o que esse texto fala, Valéria. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Mesmo que você tente se voltar para a direita ou para a esquerda, atrás de você você vai ouvir uma voz dizendo, esse é o caminho. Continue andando, continue seguindo, continue crendo. O Senhor não vai deixar você sair do caminho que Ele determinou para você. O Senhor não vai deixar você se apartar do chamado que Ele tem para você. Quando você tentar fugir desse chamado, você vai ouvir nas suas costas uma voz dizendo, siga, esse é o caminho, não se desvie, não temas. Que texto extraordinário. É por isso que você ainda não desistiu, meu irmão.
É por isso que você ainda não abriu mão do teu chamado, porque quando você pensou em desistir, uma voz chamada Espírito Santo de Deus falou atrás de você: siga, esse é o caminho, esse é o caminho. Não ande para a direita nem para a esquerda, olhe para frente, para o autor e consumador da tua fé, aquele que vai te levar à vitória, aquele que vai te dar unção dobrada do Espírito dele. Siga-o. Glória a Deus, que eu tenho esse Espírito Santo me dando direção nas horas que eu me equivoco. Está na hora de nós ouvirmos a voz de Deus e continuarmos a nossa caminhada rumo ao cumprimento do nosso chamado. Amém? Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, você entendeu que nós vamos passar por provações, Marília? No mundo nós vamos ter muitas aflições, mas nós estamos firmes em Cristo, que Ele vai nos dar vitória. Você vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, cala a boca do diabo, cala a boca desse teu irmão, que conhece a Bíblia, mas que no lugar de te levar para o teu chamado, ele tem contaminado a tua alma. Aprenda a dizer: cala a boca. Vira para ele e você vai falar pela última vez hoje, porque depois você não vai ficar falando isso na tua casa, né? Ô mãe, a pastora mandou falar: cala a boca, pelo amor de Deus. Mas vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, aprenda a dizer cala a boca. E a última coisa, nós precisamos estar alicerçados em Betel. Nós precisamos estar alicerçados na casa de Deus. O que Betel tem a ver com a gente hoje? Eu te pergunto, meu irmão, o que Betel tem a ver com você hoje? O que Betel tem a ver com essa unção dobrada do Espírito Santo de Deus na sua vida? O que Betel tem a ver com isso? Não há como você receber nada de Deus se você não estiver alicerçado na casa de Deus. E Betel é a casa de Deus. Você não vai receber nada se você não estiver enraizado na casa de Deus. Se você não estiver envolvido com as coisas do reino de Deus. Você não vai receber porção dobrada do Espírito se você não valorizar os planos, os projetos de Deus através da igreja. Como que você quer receber a unção dobrada do Espírito Santo se você não tem coragem de se comprometer, nem interceder uma vez por semana? Mas você quer poder, você quer autoridade. Mas será que você está enraizado na casa de Deus, nos projetos de Deus? Será que você ainda sonha com células? Será que você ainda sonha com vidas? Será que você ainda sonha em ser pastor? Será que você quer continuar a sua caminhada porque você sabe que você está enraizado na casa de Deus em Betel? Será que você está envolvido com as coisas que Deus gosta? Com os projetos dEle? Se eu perguntar hoje para você qual é o teu projeto, talvez você não tenha projeto nenhum. E você é filho de profeta. Você conhece Betel. Você frequenta a casa de Deus. Você é assíduo nos cultos. Você é líder. Mas será que você tem unção do Espírito? Porque só vai receber unção dobrada do Espírito quem se firma, enraiza na casa de Deus, que é Betel. Se envolve com os projetos de Deus. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu vejo Isaac agora, de um tempo pra cá, a gente se olha, não dou nem graça e paz e nem pergunto tudo bem. Eu olho pra ele... A gente começa a rir, né, Isaac? Mas rir de gargalhar. E ontem lá no castelo ele olhou para mim e falou: pastora, me diz uma coisa, por que você ri? Eu, Isaac, porque você está parecido com o Espírito Santo, você está em todos os lugares ao mesmo tempo.
A gente se encontra em todos os projetos, em todos os cultos, em todos os ensaios, em tudo. É rede de jovens, ele tá. É rede de casais, ele tá. É no castelo, é na Arautos, é nos ensaios, é em células, em cultos de domingo, em reuniões de líderes. Eu olho para ele e a gente dá risada. Que bom, Isaac, que a gente está envolvido com as coisas de Deus. Porque nós poderíamos estar envolvidos com as coisas desse mundo. Nós poderíamos ainda estar arando a terra com os nossos bois. E Eliseu já era um homem de Deus. Mas talvez a gente pudesse estar ainda com as nossas 12 o quê de... Como era o nome, Marília? Das 12 o quê de bois? Marílias de bois. Parelhas de bois. Nós poderíamos estar envolvidos com tantas coisas, Isaac, mas nós não seríamos felizes, porque o Senhor criou você, o Senhor me criou para cumprir um propósito nessa terra. Que o Senhor me renove todos os dias, que o Senhor te renove todos os dias. Que você a partir de hoje mande a tua voz interior calar a boca quando você fala que está cansado, quando você fala que a agenda é muito lotada, quando você reclama daquilo que envolve Betel, a casa de Deus. Mas se te chamar para um churrasco, se reunião de 12 fosse em churrasco, oh Jesus, não faltava um. Senhor, eu não quero parar em Betel. Hoje eu estou aqui, passando pelo teste de Betel. Mas eu quero receber a unção dobrada do Teu Espírito. Isso só é possível se eu tiver raízes no Teu corpo, na Tua igreja, nos Teus projetos, nos Teus planos. Só assim. Deu para entender por que você está aqui hoje? Porque Deus quer fazer você sair de Gilgal e Ele quer te levar a Betel. 30 quilômetros de sol, de terrenos áridos, de provações, de vozes estranhas e de comprometimento com o reino. Eu vou terminar essa palavra lendo o Salmo 92, de 12 a 15. Diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os justos florescerão na casa de Deus. Os justos florescerão em Betel, alicerçados, e mesmo depois de velho, eles vão se renovar, eles serão frutíferos, eles serão abençoados, e eles poderão continuar até o último dia da sua vida dizendo: eu quero testemunhar das grandezas do Senhor, porque nele não há injustiça, porque nele não há dor, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. As mesmas promessas de 14 anos atrás para a minha vida continuam sendo as mesmas promessas de hoje. Muitas delas eu já alcancei, mas centenas delas eu nem imagino que Deus ainda tem para mim. E eu prossigo de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, até que o Senhor derrame sobre mim a unção dobrada do seu Espírito Santo. Ele é o mesmo, Ele é verdadeiro. É bom servir a Ele. Oh, Jesus. Nessa noite tem filhos de profetas aqui que estão acostumados a viver na casa de Deus, são assíduos nos cultos. Nessa noite há líderes aqui, há discípulos aqui, há jovens que estão aqui há anos,
frequentando Betel, a casa de Deus, mas que precisam ser renovados no seu chamado, precisam aceitar o desafio de continuar perseverando, mesmo que o seu líder diga: fique aqui porque eu continuarei, capazes de dizer: eu vou contigo e não te deixo. Perseverantes no chamado, o mesmo chamado de anos atrás. Fica de pé no teu lugar. Oh Deus, eu quero entrar em Betel. Eu quero ser tratado na tua casa. Eu aceito o desafio do teu chamado para mim. Eu quero mais do Senhor. Chegou a hora de você estar disposto a passar por provações. Fecha teus olhos. Diga isso para o Senhor: Deus, eu não sei o que me aguarda nos próximos dias. Eu não sei o que me aguarda nos próximos anos. Há pessoas que têm medo de ter filhos porque não querem sofrer. Provações nós teremos sempre. Sejam provações familiares, seja na área da saúde, seja financeiras, seja ministeriais. As provações são inevitáveis, os testes são inevitáveis, mas o poder de Deus em quem nós opera é poderoso, é eficaz para quebrar todas as fortalezas do mundo espiritual e para nos dar vitória em Cristo Jesus. Talvez você esteja precisando de coragem para dizer para você mesmo: cala a boca. Para dizer para pessoas que estão ao seu lado: cala a boca, porque eu tenho um chamado. Por favor, não me atrapalhe, eu tenho um chamado. Eu preciso colocar em prática o meu chamado. Talvez hoje você esteja aqui porque Deus precise te fortalecer, alicerçar na casa dele, nos projetos dele. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Deixa Ele falar com você hoje.